povo, tudo bem? Hoje estamos com uma programação um pouquinho diferente. Eu estou um pouco diferente, não é mesmo? Na verdade, hoje a gente vai bater um papo falando sobre criação de conteúdo e o meu convidado especial é o Joel Bacchatti, o host e rosto deste podcast que vocês tanto amam. Gente, gerar conteúdo é isso aí mesmo, né? De vez em quando precisa fazer algumas surpresas e hoje com a gente aqui duas especialistas sobre gerar conteúdo, uma inclusive que eu acompanhei a carreira bem de perto, não só a carreira, né? Afinal, morando debaixo de um teto, né? Convivendo e compartilhando uma vida. A famosa Lissa Tech-Lee, como é que fala? Não sei. Lissa Cavalcante, mas pode me chamar de Tech-Lee, porque quando eu coloquei esse nome, eu imaginei um nome comum, né? Tech-Lee, mas hoje em dia as pessoas estão me chamando de Tech-Lee. Incrível. Olha só, a marca virou o nome, né? O pessoal sabe mais o nome do Tech-Lee do que o meu nome mesmo. Ah, entendi. Às vezes acham até que é apelido, Lissa. Ah, entendi. Mas não é, você sabe, né? A tua mãe não ia gostar de comer dessas coisas. Não, acho que ela não liga não, viu? Ah, então tá bem. Beleza. E com a gente aqui também hoje, a Ana Tech Dev, também conhecida pelo pai e pela mãe dela como Ana Maria Silva, bateu um papo aqui com a gente sobre essa ideia de geração de conteúdo. Afinal, eu acho que tem muita gente que está fora desse mundo de tecnologia que se espelha nessas histórias que muito legais que elas contam para tomar decisões importantes, né, de como começar na carreira, de como pegar uma dica daquele site bacana que vai te ajudar nisso. E eu acho que, pelo que eu vejo, acompanhando essas histórias, dá pra gente falar bastante conteúdo aí. Então, meninas, por favor, se apresentem aqui devidamente, suas páginas, o que vocês têm fazendo, o trabalho que vocês estão fazendo como desenvolvedoras, como geradores de conteúdo. A palavra de vocês. Oi, gente, eu agradeço o convite primeiramente, né? Agradeço o convite da Lissa, do Joel também, da Orange Juice também. E eu vou me apresentar, meu nome é Ana Maria, né? Como o Joel já falou. Eu tenho 33 anos, faz mais ou menos um ano que eu comecei com a criação de conteúdo com a página, né? Eu já tinha uma página aberta, mas assim, não criava conteúdo, só compartilhava. E aí eu comecei a criar esse conteúdo mais voltado para tecnologia e para front-end, que é uma área que eu me interesso mais. E aí foi aí que eu decidi compartilhar mais conteúdo sobre essas duas áreas. E aí, desde então, eu tenho criado conteúdo e fazendo esse trabalho na internet, eu tenho aprendido muito com essa comunidade tech também, e com as perfis de mulheres também, como da Alice também, que me inspira muito, e muita gente que eu tenho conhecido através da página. Damas e cavalheiros, vocês que me acompanham lá no @techly.com.br já estão acostumados a chamar vocês assim. Eu, assim como a Ana, me acompanho diariamente. Meu nome é Lissa Cavalcante, eu sou desenvolvedora de software front-end, e ao mesmo tempo que eu decidi fazer a minha transição de carreira da área dos negócios para a área da tecnologia, me tornar desenvolvedora, eu também decidi que eu iria começar a compartilhar a minha jornada de aprendizado nas redes sociais. O que eu não sabia e nem desconfiava era que a gente se tornaria uma comunidade tão grande quanto nós somos hoje. Hoje, nós totalizamos só no Instagram mais de 70 mil pessoas, fora as outras redes sociais. E acompanho, como eu falei, né, várias outras criadoras e criadores de conteúdo também, que agregam tanto valor, assim como a Ana, diariamente tá ali no Instagram, a gente troca muita figurinha, a gente conversa ali pelo direct e a gente acaba construindo um conteúdo muito semelhante e ao mesmo tempo muito diferente. Cada uma coloca um pouco da sua personalidade a respeito daquilo que vai disseminar para as pessoas, e mesmo que tecnologia seja um assunto teoricamente frio, com essa nossa personalidade, a nossa jornada inclusa em toda essa história que a gente vai contando ao longo do tempo, se torna algo muito realmente singular. Eu comecei a produção de conteúdo esse mês. Eu tava fazendo as contas, vai fazer 2 anos. Vão fazer 2 anos. Caramba, que eu estou produzindo conteúdo, né? Você acredita? Junto com a minha transição de carreira. Então, pra mim é uma honra poder estar aqui hoje. Agradeço mais uma vez ao Joel e a toda a equipe do Orange Juice por me convidar novamente. Eu acho que eu já posso pedir música, né? Segunda ou terceira vez aqui, vou pedir uma música. Eu acho que assim, eu queria começar com uma coisa bem, digamos assim, básica, café com leite, assim. Porque eu sempre bato na tecla que a gente que tá dentro do círculo da tecnologia, parece que é tudo muito claro, muito óbvio, né? Mas vocês que estão ajudando esse pessoal que tá começando na carreira, que tá dando essas dicas e que tá ajudando o pessoal, é simples? É algo que realmente, assim, todo mundo conhece a tecnologia? Ou realmente essas dúvidas são dúvidas que o pessoal chega com vocês todos os dias? Essas questões básicas, como, por exemplo,
como é que eu começo na área? O que é coisa melhor para estudar, sabe? Ou como é que eu faço para arrumar o primeiro emprego? Isso realmente não existe mais ou isso até hoje chega muito pergunta para vocês? Olha, eu vou começar por aqui, Ana, e vou dizer assim que diariamente tem uma massa de perguntas que são as mesmas desde que eu comecei a fazer a produção de conteúdo. E por mais que tenham não só eu, a Ana e várias outras criadores e criadores de conteúdo diariamente alimentando redes sociais, falando sobre suas respectivas jornadas, as perguntas das pessoas, elas são necessárias, são importantes porque elas realmente, tecnologia é um assunto ainda muito místico, digamos assim, muitas pessoas têm dúvidas a respeito de como começar, se ela realmente pode, se ela realmente tem competência ou se ela tem um perfil. São muitas questões que envolvem não só a questão técnica, mas principalmente a comportamental. Se eu tenho as habilidades necessárias, se eu tenho um perfil que realmente eu posso me tornar um programador, uma programadora, ou talvez um UX designer, ou um quality assurance e assim por diante, existem muitas perguntas que são repetitivas no dia a dia. E se eu fosse ganhar R$1 por cada vez que eu respondo a pergunta como eu faço para entrar na área da tecnologia, hoje eu já estaria milionária com certeza, porque é uma pergunta que se repete bastante. Para ti também é a mesma coisa, Ana? Também, realmente tem algumas perguntas que sempre chegam, como entrar na tecnologia, qual curso que eu devo fazer, qual a área que eu devo começar, se eu devo fazer um curso tal, ou faculdade, eu devo entrar logo no mercado. Tem sempre pessoas iniciando que entram em contato para saber, para tirar dúvida. E mesmo com todas essas perguntas diárias, assim, eu sempre procuro, assim, pesquisar, procurar saber também. E sempre pergunto para pessoas, depende também do momento dela, né? Eu não posso dizer assim, sempre tem essa regra, essa resposta pronta, né? Então, assim, depende muito do que a pessoa quer. Às vezes a pessoa também não é do front-end, às vezes a pessoa quer uma outra área, ela ainda não sabe o que quer. Então, assim, para não direcionar a pessoa, porque às vezes a pessoa realmente vai seguir aquilo que a gente acaba recomendando. Então, às vezes eu pergunto para a pessoa, dependendo do que ela quer, se ela já está estudando, se ela está iniciando. Eu costumo indicar cursos gratuitos também. Quando eu não sei também do assunto, eu indico algum criador de conteúdo que eu sei que domina aquele assunto, porque, assim, chega muita gente falando de back-end, de dados, e, assim, não é uma área que eu domino, né? Então, eu também nem abordo esses conteúdos. Então, às vezes eu digo, olha, eu já vi esse post no perfil de uma pessoa, vou lá e indico, então, assim, eu tô sempre indicando também o conteúdo de outras pessoas na área, assim, olha, sobre entrevistas também, tem muita gente que pergunta, tem que fazer uma entrevista, então, assim, como eu devo me comportar? Então, assim, e a gente tem que pesquisar sobre isso, né? Então, assim, não dá pra gente falar uma coisa sem ter uma noção de que a gente está direcionando pra pessoa. Então, eu tenho sempre muito cuidado de dizer assim, não faz esse curso, ou então paga esse curso para fazer, ou então não faça faculdade, ou faça isso. Então, assim, eu tenho muito cuidado, porque às vezes uma sugestão nossa muda todo o rumo da carreira da pessoa, porque a pessoa vai seguir aquilo mesmo que a gente tá recomendando, e isso depende muito, assim, uma coisa que funcionou para mim pode não funcionar para a pessoa, né, assim, eu fiz faculdade, tem gente que talvez não tenha esse objetivo, que quer uma coisa mais imediata, ou então a minha área é mais voltada para front, tem gente que não quer estudar HTML, CSS, JavaScript, quer ir para outras áreas, então, assim, depende muito, né, então, assim, a gente tem que ter muito cuidado, então, a gente acaba fazendo uma mentoria, né, nessas perguntas que acabam chegando no direct. E agora fica a pergunta, né, para vocês, agora no caso, o pessoal de vocês para começar na área, né? Quem influenciou vocês a começar na área? Então, eu fiz ciência da computação, faculdade de ciência da computação, lá em 2007, que eu comecei na faculdade, eu não tinha um espelho, assim, de meninas que tem hoje, de criadoras de conteúdo, então, assim, quero fazer, porque eu tô me espelhando realmente naquela época, né, não tinha, né, eu gostava muito de exatas, então, assim, sempre gostei de exatas, fiz técnico de eletrônica, então o meu intuito era fazer engenharia, e aí, quando eu prestei o vestibular na universidade que eu me formei, não tinha engenharia elétrica, então eu prestei o vestibular para informática, depois fiz a migração de ciência da computação, e lá eu tive algumas disciplinas que me interessaram muito, como interface no computador, partes também das disciplinas mais voltadas para front e tal, algumas coisas. Então, foi a partir daí que, quando eu decidi seguir mesmo nessa área, então, fiz uma pós também de design de interfaces. Estou fazendo uma agora de análise de projetos de sistemas também. Então, foi assim que
eu sempre gostei dessa área de front, porque tinha blog na época, né? Eu tinha um blog, eu postava alguns códigozinhos e tal. Então, eu tinha uma páginazinha na internet. Então, assim, eu usava muito Lan House também. Então, foi bem nesse caminho assim. Não tem realmente uma história inspiradora, mas foi sempre assim, por mim mesmo, assim, gostando de exatas, procurando. Sempre gostei mesmo de estar no computador. Então, ou era engenharia ou era uma área mais voltada para informática. E aí, quando eu prestei o vestibular, eu passei para informática e foi assim que eu comecei na carreira desde 2007, que foi quando eu ingressei. Mas você concluiu a faculdade e não tem mais como, não foge mais. A pessoa que começa na área de tecnologia, presta a faculdade e não foge ao final, acabou, cara. É decisão da tua vida. É mesmo, porque eu terminei e já emendei. Eu queria fazer mestrado, mas aí era uma coisa que precisava da dedicação exclusiva. Então, eu já estava trabalhando quando eu terminei a faculdade. Então, assim, precisava continuar no trabalho. Então, eu fiz uma pós-Lato Sensu, que era uma coisa mais para o mercado. E aí, fui engatando um curso no outro, assim. Fiz uma outra pós e agora estou fazendo uma mais voltada para a informática, que é análise de projetos de sistemas. Então, assim, também estou numa correria para criação de conteúdo e projeto final também da pós. No meu caso, foi uma turma, foram 2 turmas que começaram, que dava 80 pessoas. Dessas 2 turmas, se formaram menos de 10 pessoas. Então, por isso que eu digo que não é uma coisa que se o cara não for seguir, é dificilmente. Aí, se ele concluir a faculdade, dificilmente ele escapa. E agora você, o que te influenciou? Bom, eu diferente... O quê? Né? Ou quem, né? É o quem. Ou quem está do meu lado, alguém, né, gente? Não, mas falando aqui, eu, contrário de vocês dois, não fiz faculdade na área. Vou resumir bem rápido aqui a minha história. Basicamente, assim, eu fiz uma graduação em processos gerenciais, que é da área mais de negócios. Fiz uma pós-graduação em administração de empresas e tudo levava a crer que eu deveria seguir a minha vida neste ramo. Eu fiz uma outra faculdade de logística depois, que inclusive eu não finalizei quando faltava 2 disciplinas para finalizar. Eu tive contato com uma disciplina que falava sobre a área da tecnologia e os impactos dela na logística. Eu falei, poxa, eu quero começar a produzir artigos científicos sobre isso. E aí eu fui mais a fundo cientificamente, me tornei uma pesquisadora científica na faculdade sobre isso. Fiz um artigo falando sobre a Revolução 4.0, que deu uma repercussão muito bacana na minha faculdade e no congresso lá no Sul que eu fui apresentar. E com base nisso, eu vi que eu realmente gostava muito do assunto. Então eu falei, não vou deixar mais de estudar a respeito disso. Eu comecei a ir em palestras, a participar de eventos que falavam sobre inteligência artificial, sobre data science, sobre esse nicho que eu, particularmente, nunca tinha colocado nada em prática. Eu não sabia construir absolutamente nada técnico, mas eu gostava de estar naquele meio. Então, chegou um momento que eu tive a oportunidade, eu fiz parte do time do Grupo F-Câmara, mas não vou falar mais sobre esse assunto, porque tem um outro episódio aqui do Orange Juice que vocês podem ouvir. E, basicamente, eu entrei no Grupo F-Câmara e foi onde eu realmente tive mais contato com todo esse meio do desenvolvimento de software, como que funcionava a construção de um aplicativo, como que era o entendimento dos requisitos de um cliente, como que um desenvolvedor transformava um código, aquele monte de letrinha numa tela preta, em algo que realmente ia ser usado por pessoas depois, e como os UX designers transformavam aquilo numa excelente experiência para o usuário final, e assim por diante. Eu me encantei. Até então, eu trabalhava mais na área de relacionamento, na área da tecnologia, e depois de um tempo eu entendi que eu gostaria de experimentar a parte técnica. Foi onde eu saí do Grupo F-Câmara, e aí eu experimentei me tornar uma desenvolvedora de software, e eis-me aqui, estou aqui hoje sendo desenvolvedora de software front-end. Para falar para vocês, a minha história não foi uma história linear, né? Teve vários pontos de influências na minha decisão, na minha carreira, nos meus estudos e assim por diante. Mas assim, pessoas que me influenciaram muito, claro. O Joel, não é porque é o meu marido, mas ele me influenciou muito, porque no início, quando eu decidi começar a estudar tecnicamente, ele me ajudou e me direcionou em vários pontos. Muita gente, uma das questões que você falou, né, quais perguntas que mais surgem pelas pessoas, como entrar na área técnica? Uma das perguntas mais comuns é, o que eu devo estudar? E eu podia ter tido esse questionamento no início, só que eu não precisei ficar na dúvida e cair no erro de estudar várias linguagens de programação, por exemplo, porque eu tive um ótimo direcionamento
direcionamento com o Joel, né? Nesse momento a gente já tinha o nosso relacionamento estabelecido e ele me tutoriou em toda essa jornada. Ele percebeu que eu tinha uma habilidade muito maior em lidar com coisas que eram mais visuais. E como que você descobriu isso? Quer contar um pouco? Tem coisas que tem que ser estimulada, né? Não tem jeito, né? A minha percepção que eu falei, ela tem que ser front. Porque eu tentei ensinar algumas coisas pra ela antes, eu via que me empolgava, assim, mas ela queria continuar tentando. Falei, tá bom, vou tentar uma abordagem diferente. Aí eu peguei um kit de Arduino, um monte de LEDzinho, assim. Aí comecei com o desafio. Faz esse LED piscar. Agora faz esse LED piscar e depois esse. Agora faz os LED piscar numa sequência. Aí começou o desafio. Quando eu envolvia LED e os negocinhos piscar, o olhinho dela brilhava. E aí, daí em diante, eu não parei mais. Ele me mostrou que o que eu gostava era a parte mais de front-end, então eu fui seguindo o caminho de estudar o HTML, CSS, JavaScript, assim por diante. E o Joel foi, nessa jornada toda, uma baita inspiração para mim na questão de estudos mesmo. Agora, para falar na criação de conteúdo, teve alguém que me inspirou, sim, no início, foi a Nina Talks. Quem não conhece, a maioria... se você conhece eu e a Ana, provavelmente você conhece a Nina. Com certeza. Com certeza, porque a Nina, ela já tá produzindo conteúdo há muito tempo, ela é desenvolvedora e também é UX designer, e ela me inspirou bastante, assim, enxergar que eu poderia compartilhar minha jornada de uma forma leve e simples, que não precisava ser textos quilométricos no Medium da vida, que podia ser ali no Instagram, através de um post, uma foto e assim por diante. Então, se eu posso citar duas grandes referências, Joel e Nina Talks. Olha só, sendo colocado lá do Nina Talks, então com a moral alta aqui. Nina, um beijo pra você. E tem outra pergunta agora, porque assim, eu costumo dizer que eu não sou um influencer, eu sou um má influenciador, é diferente. Então assim, eu sempre estudei muita tecnologia, a tecnologia sempre foi meu hobby, também o meu trabalho, nesse sentido, então eu sabia muitas linguagens. Na época que eu comecei a trabalhar em empresas maiores, nesse sentido, a galera começou a ter um certo preconceito comigo, um preconceito no sentido assim, pô, isso já, eu tô velho agora, né gente, pelo amor de Deus, mas quando eu era mais novo, a galera olhava pra mim, 20 e poucos anos, e falava, cara, como é que esse cara manja de tanta tecnologia, tendo essa idade? E aí, pra provar que eu sabia, eu comecei a fazer vídeos pro YouTube mostrando as coisas que eu fazia. Então eu sempre falo aqui, né? Realidade aumentada, todo mundo fala hoje em dia. Cara, eu fazia realidade aumentada em 2010, muito tempo atrás. E comecei a colocar esses vídeos lá pra mostrar que realmente fazia aquilo que eu sabia. E aí, cada vez que alguém me questionava, olha aqui, ó, só mandava o link, tá aqui, meu conhecimento, tá tudo aqui. Hoje tá uns 5, 6 anos parados lá, esse canal, nem mexo mais. Mas pra vocês, eu queria saber, o que estimulou a vocês a começar a realmente gerar esse conteúdo? Qual foi a ideia de vocês por trás de gerar? Já entendi o que inspirou e tal, mas por que começar a colocar o conteúdo, a jornada de vocês na internet, né? O que vocês buscavam com isso? Para mim é muito simples. Eu tinha muitas dificuldades, como qualquer pessoa que está aprendendo a programar, e eu achava que de alguma forma, se eu documentasse minha jornada, se eu compartilhasse com a internet, alguém, pelo menos uma pessoa, poderia ser ajudada podia estar passando pela mesma dificuldade que eu. Então, eu achava que seria útil eu compartilhar isso mesmo que fosse uma pessoa. Só que eu não sabia que a proporção ia se tornar muito maior. Mas o meu objetivo principal era documentar minha jornada e ajudar pelo menos alguma pessoa que tivesse a mesma dificuldade que eu. Quando eu tive a ideia de criar uma página e oficializar essa questão de ter uma identidade visual e ter um segmento para seguir, que era o front-end, então meu objetivo era, eu assim, procurava ferramenta para trabalhar, algum tipo de referência. Eu falei, puxa, será que as pessoas conhecem essa referência, conhecem essa ferramenta? Vou começar a compartilhar a minha visão em relação a esses tipos de conteúdo, né? Essas referências, essas ferramentas, as linguagens. Então, em vez de estar só compartilhando o conteúdo de outras pessoas, eu comecei a criar a partir da minha visão. Então, assim, às vezes eu encontrava um link, uma referência, uma ferramenta, um novo evento também. Falei, gente, será que as pessoas sabem? E eu vou compartilhar. E aí eu comecei a compartilhar
A Nina Talks foi uma das primeiras, acho que foi uma das primeiras, assim, criadoras de conteúdo que eu comecei a seguir. E aí isso também me inspirou. Eu falei, nossa, quanta mulher criadora de conteúdo. Que bacana. Isso me inspirou também. Então eu falei, poxa, tem muita mulher que é referência. Então, assim, isso me motivou bastante também a criar. E, assim, foi só mesmo a questão de compartilhando coisas que eu aprendia, né? Então, assim, aprendi muito também, porque eu não conhecia algumas comunidades também, que era uma coisa que eu não tinha essa vivência de comunidade, não conhecia, não estava em nenhuma comunidade. Então, isso para mim foi bem importante de começar a criar conteúdo, de ver organizações que criavam conteúdos para mulheres também, que eu não conhecia, de trabalhos de outras criadoras de conteúdo, e eventos também que tinham, que eu não conhecia também, comecei a participar e assistir. Então, foi a partir disso que começou mesmo a criação de conteúdo, e aí me chamaram para algumas palestras também. E aí eu comecei a aceitar também, porque eu não aceitava esses convites, porque tinha uma série de vergonha, né? Acho que tem várias formas de criar conteúdo, né? Tem gente que é uma pessoa mais comunicativa, mais extrovertida, que faz os vídeos e que faz tutoriais, e assim, a minha forma mesmo de criar conteúdo é sempre na escrita, eu sempre preferi escrever, então eu sempre fui melhor na escrita. Então, assim, eu não aparecia mesmo, porque realmente eu tinha uma avatar e tal, nem aparecia. Então, assim, cada um, acho que escolhe a forma de que se identifica melhor, né? Que passa melhor o conteúdo, que faz com que a pessoa aprenda melhor, e a minha forma sempre foi melhor escrita. Então, assim, quando eu tenho um artigo, ou então criar um conteúdo junto, né? Fazer as collabs também, que agora tem gerado bastante conteúdo também, é uma coisa que eu sempre toco na hora, assim, e tem surgido muitos convites para isso. E as palestras vieram há pouco tempo mesmo, realmente eram coisas que eu nunca me submetia numa palestra, nunca me oferecia para dar uma palestra. Era sempre assim, não, se tiver um artigo eu faço. Então foi a partir disso que eu comecei a criar conteúdo, sempre escrevendo. E aí eu fui recebendo alguns feedbacks positivos também, ou então, olha, bacana, pode falar mais sobre isso também, e as pessoas vão dando sugestões, e foi por aí que eu fui seguindo a criação. Legal. Eu quero separar essas duas perguntas, né? Porque para mim uma coisa é você aprender a desenvolver, outra coisa é a tua carreira. Então vamos lá. Nessa questão de redes sociais, disseminar, disponibilizar esse conhecimento que vocês tinham sobre ferramentas e tudo, ajudou vocês e ajuda até hoje a vocês aprenderem mais sobre como desenvolver? Para mim, totalmente. Porque quando a gente vai expor um conhecimento na internet, a gente tem que primeiro verificar a veracidade e realmente se aquilo está pautado em algum fundamento. Porque, primeiro, você tem que ter a responsabilidade com o seu aprendizado. Mas, pelo menos para mim, quando eu tenho a responsabilidade com o aprendizado de outra pessoa, a responsabilidade é triplicada. Então, eu me preocupo. A Ana mencionou uma coisa que eu acho muito bom, eu acho imprescindível um criador de conteúdo, e é algo que eu prezo bastante. Também de não indicar qualquer coisa, de verificar se realmente tem fundamento ou não, de não dar uma resposta pronta, encapsulada para todas as pessoas. Não é um copia e cola. Quando alguém me chama ali no direct para tirar uma dúvida, por exemplo, e me pergunta se a Alura é boa. Eu sou a Alura Star, a Ana também é a Alura Star, a gente produz conteúdo também para a Alura, e não é porque a gente é a Alura Star que a gente sempre vai falar a Alura é a melhor opção. A Alura, apesar de ser uma excelente opção. Então a gente se compromete muito de saber o que é o melhor, de saber indicar de uma forma que seja mais apropriada e de tornar tudo isso mais palatável, mais simples de ser consumido através de um Reels, através de um post, através de um vídeo, que vai ajudar a pessoa de alguma forma a ter um entendimento mais simplificado daquilo que ela está pesquisando, ou às vezes não está pesquisando, ela tem aquele conteúdo ali orgânico de acordo com o algoritmo do próprio Instagram ou da rede social que a gente está vetorizando aquele conhecimento. Para ti, ajudou a você aprender a desenvolver? Sim, muito. Me ajuda porque me ajuda a fixar os conhecimentos que, para mim, eu sei que eu preciso transmitir de uma forma clara, então, para eu transmitir de uma forma clara, eu preciso ter um entendimento claro para mim. E para ter esse entendimento claro, eu preciso reforçar e entender cada ponto daquele conhecimento que eu estou transmitindo. Para mim é fundamental. Maravilha. Eu queria falar que eu queria muito ser a Alura Star, mas eu não sou a Alura Star. Mas eu não. Eu queria muito, adoraria receber. A parte que eu falei, se a Alura Star, menina, me chama depois lá no direct que eu te ajudo. Eu posso te indicar lá. Eu também quero. Oi, seria... Não quer não. Você já faz tempo. Seria uma honra, porque eu acompanho o conteúdo da Alura e adoro os conteúdos dos Aluras Stars, mas eu não sou. Eu divulgo muito o conteúdo da Alura e estou participando das imersões. Inclusive, acabei de me inscrever na imersão React. Eu pensei que você já fosse.
Nossa, Larissa, não, é sério, me chama depois no direct que eu te ajudo, eu dou alguns direcionamentos se tem... Ó, a gente cortando já, né? Mas cortando aqui. Atrapalhando aqui. Então, mas me chama no direct que a gente conversa, tá bom? Eu te ajudo. Tá bom, obrigada. Seria uma honra, né? Porque eu adoro o conteúdo da Lura, indico pra todo mundo. Mas sim, me ajuda bastante a criar conteúdo, inclusive, porque assim, quando a gente cria um conteúdo que, por exemplo, eu tenho que passar um tutorial, eu vou lá fazer pra poder ver realmente aquilo funcionando. Então, assim, às vezes eu descubro algum conteúdo, alguma ferramenta num evento, numa comunidade, e aí eu acabo levando esse trabalho pra minha rotina. Então, assim, eu trago mais da criação de conteúdo pra minha vivência de trabalho. Então, assim, às vezes eu conheço uma ferramenta, ou então um evento, ou então um novo atalho, tipo um VS Code, alguma coisa, coisas que eu não conhecia, assim, não sabia fazer no dia a dia. Então, tem me trazido mais bagagem essa questão da criação de conteúdo, porque a gente acaba convivendo com outras pessoas, aprendendo com pessoas de diferentes experiências. Então, assim, as pessoas têm outra vivência, ou então conhecem uma outra rotina, outra forma de trabalhar. Então, assim, eu aprendo muito com a criação de conteúdo. Então, realmente, isso tem me beneficiado bastante, assim. Então, assim, em vez de trazer as coisas da minha rotina para divulgar, para compartilhar, eu acabo levando pro trabalho, né? Então, às vezes eu chego com uma ferramenta, olha, tem isso aqui que o pessoal tá usando, então pode otimizar a nossa rotina aqui, no nosso dia a dia. Então, a questão do GitHub também, que era uma coisa que não tinha no dia a dia. E aí, com os eventos e tal, agora com a Hacktoberfest, né? Então, assim, eu acabei tendo que mexer mais. Então, são coisas que a gente vai aprendendo bastante. Então, acho que me ajuda bastante a criação de conteúdo. Eu também tenho opinião, assim, sobre isso. E isso é aproveitar até o espaço para dar uma dica pro pessoal, né? Então, para mim, hoje em dia, o maior desafio das empresas é a continuidade. E, assim, por que eu falo das empresas? Porque se é desafio das empresas, vai ser desafio dos devs, das pessoas que estão pensando em se tornar lideranças, assim. E isso é um assunto que, para mim, é extremamente tecnológico. Por quê? Se você pegar, por exemplo, vamos pegar Martin Fowler, um dos maiores escritores que a gente tem e que fundador de microserviços dentro da ThoughtWorks, né, que produziu toda essa ideia. Microserviços, ele acaba sendo não um modelo de arquitetura, ele acaba sendo um modelo de cultura, que tem a ver com maturidade do time, tem a ver com outras coisas. Se a gente pegar outras referências, Daniel Kahneman, né, que tem um ótimo livro chamado Design It, para arquitetos. Na segunda página do livro, Daniel Kahneman, ele fala, né, o arquiteto hoje em dia, o desenvolvedor, ele é uma pessoa com 3 pilares: tecnologia, pessoas e produto. Então, assim, nota que ele não deixa o cara mais com um aspecto só dev, ele deixa um cara com um aspecto que ele também tem que saber lidar com as pessoas e ele também tem que saber lidar com o produto. Cito o Instituto Dora, do Google, que tem a Nicole Forsgren, que foi a principal pesquisadora à frente do Instituto Dora, quando eles escreveram o livro Accelerate, e denominou o que é uma squad de alta performance. Numa dos principais pilares, eles colocam que equipes que conseguem compartilhar conhecimento entre si e conseguem ter uma boa comunicação, geralmente, por via de regra, tem a melhor performance. Então, assim, nota que eu estou falando de pessoas que ditam o ritmo da tecnologia hoje em dia e falam da importância de conteúdo. Então, assim, você produzir conteúdo, seja através de um Orange Juice, seja através de uma conta do Instagram e tal, te gera oportunidades em vários sentidos, né? O próprio Orange Juice e todo esse ecossistema, não só o podcast, né, a plataforma do Discord, foi um pensamento que foi criado dentro da Câmara para quê? Para que a gente conseguisse fomentar continuidade e conseguir dar acesso às pessoas para dentro do nosso ecossistema. Então, a nossa ideia é de a gente conseguir disseminar esse tipo de visão, de conhecimento, para que as pessoas certas venham para o nosso time através dessa visão compartilhada de dar esse share de conhecimento. Então, eu acho que nesse ponto é bom que ver que essa visão se compartilhe assim entre vocês. Agora vamos lá, eu fiquei um ponto muito técnico aqui de vocês, falei, né, que ajudou a desenvolver e tal, mas carreira, essa ideia de vocês compartilhar conhecimento sobre tecnologia e tal, abriu portas para vocês, ajudou na carreira de vocês? Sim, me ajudou em vários sentidos, no sentido de abrir portas para palestrar em eventos, abrir portas para fazer parcerias com empresas de porte enorme, de porte grande, me abriu portas de conhecer pessoas que eu admirava muito, uma delas é a
a própria Nina Talks, de conhecê-la pessoalmente, me abriu muitas portas mesmo. Valeu muito a pena. E para você, Ana, como foi? Também nesse sentido mesmo de conhecer mesmo, acho que o conhecimento, até também da parte de... A gente falou muito da habilidade técnica, mas também as habilidades interpessoais também, né? Porque toda vez que a gente acaba sendo convidada para dar uma palestra, ou então participar de uma live, um podcast, então acho que isso ajuda muito, né, no trabalho, né? De você estar numa reunião, poder saber se expressar e poder levar outra visão, né, para o ambiente de trabalho. Então, assim, acho que me abriu portas nesse sentido também, na questão de conhecer pessoas com outras experiências, pessoas que eu nunca, que admirava e não esperava, né, ter contato nos eventos e poder fazer parcerias também com grandes empresas e poder compartilhar um pouco do meu conteúdo com o público dessas empresas também e conhecer novas ferramentas, conhecer novos programas de formação, por exemplo, que eu não conheceria se eu não tivesse a criação de conteúdo, se eu não tivesse a página, porque eu sou do Rio de Janeiro, né, então assim, às vezes tem eventos que não chegam no Rio, tem muito São Paulo, eu fui na Frontin de São Paulo, por exemplo, conheci muita gente lá, assim, pessoalmente, muita gente que eu admirava, né, pessoalmente. E isso me abriu portas a partir da criação de conteúdo, porque eu não conheceria essa vivência, não teria essa vivência, não conheceria esse trabalho desse pessoal se não fosse pela criação de conteúdo, né? Então, assim, eu acho que a parte do network, da vivência em comunidade, eu acho que isso é o que é mais válido, assim, na criação de conteúdo. Eu acho que é dessa forma que me abriu portas. Vocês já viram falar da lei de Tuckman? Então, esse princípio que a gente tem de unir as pessoas e tal, é uma lei da computação mesmo, né? Ela é uma lei que fala sobre times. Tuckman, ele falava muito sobre gerenciamento de projetos, ele falava muito sobre os times, como os times performam, e ele disse que qualquer equipe que vai começar, não na área de tecnologia, mas qualquer equipe que vai começar a se fundir, vai começar realmente a partir do zero, ela passa por 4 estágios que hoje, se você pegar as leituras mais atuais, elas se desdobram em mais alguns estágios, mas basicamente, para não complicar muito, a lei de Tuckman, ela fala de 4 estágios. Então, assim, quando você vai iniciar uma equipe, a primeira etapa dela, né, é o forming. Então, é quando você junta todas as pessoas. A segunda etapa é o storming. É quando as pessoas estão encontrando seus papéis, é quando as pessoas estão começando a criar as brigas e tal, para se entender quem tem qual papel. A terceira etapa é o norming, que é quando as coisas começam a se normalizar. E depois, quando as coisas começam a normalizar, começa o performing. Então, é quando a equipe deslancha. O que isso quer dizer? Qualquer coisa que a gente for começar de uma equipe nova, de começar alguma coisa nova, e existem essas 2 primeiras etapas que elas são difíceis, né? As pessoas não sabem onde estão, não sabem se achar e tal. E eu acho que essa parte de vocês, de comunicação, onde a pessoa pode melhorar isso, como a pessoa distribui conteúdo, ela se expondo, criando esse contato com as pessoas, eu acho que isso ajuda, e é uma experiência daí nossa com o Orange Juice, onde ajuda as equipes, as pessoas mesmo a se entenderem melhor e como elas conseguem se encaixar o seu papel dentro das squads, compartilhando esse conteúdo, comunicando uma referência, se inserindo dentro desse meio. Então, não é à toa, né? Tem muita gente que já estudou essa questão da lei de Tuckman, por exemplo, eu não faço nem ideia qual é o ano, mas assim, isso deve ter mais de 50 anos. Pra você ter uma ideia. Isso não é de hoje. Então, assim, essa ideia, esse princípio de disseminar conhecimento, de que você precisa se colocar dentro de uma posição, se encaixar dentro de um espaço, né, mostrar o seu trabalho, não é uma coisa atual. Isso aí já vem, de longa data. Então, assim, a gente só está replicando hoje modelos que são já bem antigos, né? E para vocês, assim, hoje, quanto isso consome para vocês, pra gente ter uma ideia, assim, porque a Ana falou aqui um pouco, a Alissa falou um pouco, mas quanto essa questão de gerar conteúdo, de fomentar, ocupa o tempo de vocês? Eu trabalho presencialmente, né? Então ainda tem aquela questão do transporte público, né? Então ainda tem esse gasto de transporte. Eu estou fazendo uma pós e eu estou no projeto final. Então ainda tem a criação de conteúdo. Mas assim, eu não estou reclamando, porque eu gosto de criar conteúdo, eu gosto disso mesmo. Então assim, o que eu posso fazer sempre é normalmente à noite, né? Então assim, questão de participar de live, de palestra, criar conteúdo, então no final de semana. E isso eu consome mesmo, porque toda vez que você, pelo menos para mim, para criar um conteúdo, eu vou pesquisar para poder buscar referência, para mais de uma referência, se eu for citar datas, se eu for citar um fato histórico daquele conteúdo, se eu for citar uma referência, eu vou buscar para ver se realmente aquilo ali é bom para indicar para as pessoas, se realmente é um conteúdo que é uma referência na área das pessoas. Então, assim, me consome bastante tempo. Então quando eu vou fazer uma collab, né, com alguma pessoa e tal, também busco trazer a identidade visual da
pessoa, um pouco da linguagem que aquela pessoa faz. Então, assim, eu sempre procuro adaptar. Então, isso realmente consome tempo. Então, assim, eu procuro assistir, ou então ter que assistir quando eu indico algum podcast, ou então indico algum vídeo, ou indico algum conteúdo de alguma outra pessoa também. Então, isso consome bastante tempo. Então, assim, realmente é uma dedicação que, assim, para mim vale a pena, eu gosto bastante, aprendo bastante, então, assim, aprendo mais do que acredito que eu compartilho. Mas, assim, eu não consigo, assim, estimar quanto tempo. Mas, assim, às vezes, o final de semana todo, porque eu crio para a semana, às vezes tem as parcerias, né, pedem tal dia, depende dos stories, às vezes tem o Reels também, que demora bastante para poder fazer, eu não faço tanto, mas, assim, faço mais pelos posts. Então, é uma dedicação que requer tempo, né? Então, assim, é uma questão de uma câmera que você precisa ter, de um áudio, de um microfone melhor, e tudo isso é um investimento que a gente acaba tendo, né? Então, assim, mesmo que seja um conteúdo gratuito que a gente acaba oferecendo, a gente tem esse investimento tanto da parte técnica, né? Porque a gente precisa buscar, às vezes é uma ferramenta que é nova também, então, assim, se as pessoas vierem me perguntar, eu acabo tendo que estudar um pouquinho para poder falar sobre aquilo, para ter um embasamento e tal. Então, é um tempo que requer da gente, né? Mas vale muito a pena. Eu posso dizer que consome bastante tempo e, inclusive, eu posso fazer uma analogia para quem nunca produziu nenhum conteúdo. Eu faço analogia de produção de conteúdo semelhante ao trabalho de um chefe de cozinha. Pensa naquele prato que é bem refinado, naquele restaurante que você gosta de ir, que ele muitas vezes levou muitas horas no cozimento ou ali enquanto estava assando e tudo mais. Vai ser horas de dedicação que aquele chefe levou para produzir aquele prato que vai ser consumido em 10, 15, 20 minutos no máximo. A produção de conteúdo é bem semelhante, só que o consumo é ainda mais rápido hoje, cada vez mais acelerado. Então, assim, é muito subestimado muitas vezes a produção de conteúdo, porque você consome de uma maneira muito rápida, mas ele leva todo um tempo de pesquisa, de entendimento, de trazer aquilo de uma forma que é simples, de você transmitir para que a pessoa que leia compreenda de uma forma amigável, de uma forma que seja palatável mesmo. Exige uma pesquisa também, porque não é só, a gente não está falando só a respeito de questões técnicas do desenvolvimento de software. A gente tem que conhecer como cada plataforma se comporta e qual o tipo de conteúdo mais adequado para cada plataforma, para cada público diferente. Então, entender um pouco sobre o algoritmo das plataformas, saber um pouco sobre, sim, conhecimento de marketing digital, um planejamento prévio de o que você vai produzir para a semana em Reels, em Carrossel, em vídeos para o YouTube, em Stories, assim por diante. Criar meio que, pelo menos um roteiro básico do que você vai produzir, é algo que toma, sim, bastante tempo, me consome pelo menos 1h30 por dia, mais ou menos, e isso acumula, sem contar os finais de semana, que é o tempo que eu fico pensando no conteúdo, ou respondendo, fazendo pós também, que é da produção de conteúdo, porque depois que você posta, muitas vezes tem dúvidas de pessoas ali no direct, nas perguntas, nos comentários, e eu sempre procuro responder o máximo que eu posso, porque eu sei que aquela pergunta não foi feita aleatoriamente, e ela também é sempre, esses tipos de perguntas, esses comentários, funcionam como fontes de inspiração para mim nos conteúdos seguintes que eu vou produzir. Então, é um trabalho que é algo que nunca acaba. Ou você está pensando em algo para produzir, ou então você está dando continuidade a algo que você já produziu. Para mim, assim como a Ana também, não é nenhum karma, não é nenhum peso, muito pelo contrário, é uma satisfação enorme, mas sim, exige uma dedicação, exige sim um esforço que é diário e precisa ser constante também. E a gente tem que estar sempre atento, né? Às vezes tem uma data comemorativa na semana e você tem que falar, às vezes surge um assunto novo na tecnologia e você tem que abordar, porque as pessoas perguntam, tem uns comentários também depois do post. Então, assim, eu adoro os seus posts, né? Adoro os seus posts. Então, assim, teve um que você fez, acho que Deve Fora da Curva, assim, que foi muito legal, assim. Então, assim, é bem bacana, assim, a Nina Talks, como você falou, a Rafa Balerico também, eu adoro também os conteúdos dela. Então, são pessoas que a gente vai vendo o conteúdo também e vai se inspirando, mas, assim, realmente é uma coisa que leva tempo, porque a gente tem que pesquisar, tem um embasamento para falar daquilo, então, às vezes a gente tem que dar uma referência, ou então um curso, as pessoas vão perguntar sobre aquilo,
aquilo. Então, realmente é um tempo que a gente tem que dedicar para quando cria o conteúdo, ou quando tem que fazer esse um planejamento também, né? Então... Eu nunca fiz conteúdo para, como eu falei, ser influencer, mas eu gerei mais de 80 vídeos de 15, 20 minutos para falar das coisas que eu aprendi. Assim, para mim, um benefício que eu percebi muito para mim é que eu comecei a adquirir skills que se eu fosse só como desenvolvedor, eu não teria adquirido. Então, para mim, por exemplo, hoje eu não sou, sei lá, nenhum Anderson Gaveta, não sou nenhum Léo Lopes, do nosso querido Léozito, mas, assim, eu aprendi edição de vídeo, eu aprendi como funciona ferramentas como YouTube e tal, graças a esse trabalho complementar. Então, hoje eu mexo com Premiere, né? Tem um segredinho aqui de casal, que as nossas viagens, quando a gente sai, o que a gente aprendeu, né? Eu e a Alissa. Que quando a gente só tirava as fotos, os vídeos dos locais, a gente nunca mais olhava essas fotos e esses vídeos e tal. Ficava lá armazenado no Google, nunca foi. E aí, depois de um tempo, eu comecei a pegar esses vídeos, essas fotos que a gente fazia e fazer vídeos pra gente. Então, assim, depois que a gente começou a fazer esses vídeos, cada vez que eu toco uma determinada música, que eu boto naquele vídeo, a gente tem uma lembrança muito viva daquela viagem. E, assim, a gente vê esses vídeos e a gente sempre tá lembrando. Então, eu tenho lá, eu coloco num videozinho privado lá do YouTube, que só a gente acessa, e aí a gente fica assistindo. E foi uma skill que eu adquiri por causa dessa época de produção de conteúdo e tal. Então, assim, pra mim, valeu muito a pena por causa dessas skills adicionais. Não sei se é isso para vocês hoje também tem esse valor, essa percepção de vocês terem esse conhecimento que vocês não teriam se vocês não começassem a produzir isso. Para mim, sim, porque, por exemplo, para produzir um conteúdo ali, um carrossel, por exemplo, eu tenho muito essa questão visual, né? Eu sou front-end, então eu me preocupo com a forma como vai ser consumido o conteúdo, quais as frases, as palavras que vão ser primeiro consumidas num post, por exemplo, em detrimento de outras. Então, eu fui aí pesquisar sobre design mesmo de posts e eu aprendi muito, me ajudou muito na parte do desenvolvimento front-end a entender sobre a graduação de cores, sobre contraste, sobre regra de texturas, sobre como a gente aplica sombra e como isso impacta na percepção, se você quer trazer uma sensação, transmitir um sentimento de mais profundidade ou um pouco mais básico, um pouco mais flat. Então, assim, aprendi muita coisa ao longo desses 2 anos, incluindo design para redes sociais, marketing digital, entender o algoritmo, que não foi nem curso, foi o dia a dia ali de estar presente nas redes sociais. Depois que eu fazia um post, eu sempre gostei, apesar de gostar muito de coisas visuais, eu gosto de acompanhar também gráficos, números. Então, eu vejo a performance dos posts, eu vejo o que performou bem, o que não funcionou, o que engajou mais a galera, o que não deu certo. Muitas vezes o que mais engajou a galera é porque muitas vezes mexeu com ela de alguma forma, ou às vezes é uma dificuldade ou alguma coisa que ela se identifica e que ela também passou junto aquele momento ou aquele tipo de sentimento que eu transmiti naquele Reels, naquele post. Então, assim, me ajudou em vários sentidos e agora eu vou falar o principal de todos. Me ajudou principalmente a entender mais sobre pessoas, porque redes sociais é muito óbvio isso, mas às vezes a gente se esquece porque a gente pensa, é um aplicativo, é uma forma de postar foto e vídeo. Não é relacionamento, é sobre pessoas, é sobre comportamento. Então, se você é um desenvolvedor, uma desenvolvedora ou alguém que gosta de tecnologia e está pensando em criar conteúdo, pense acima de tudo se você quer desenvolver essa skill sobre comportamento humano, sobre entender mais sobre pessoas. Porque se você gosta dessa parte, você vai ver como que vai fluir o assunto para você. E se você não gosta, mas você quer aprender, você vai ver como isso é uma escola prática para você. Porque às vezes aqui no relacionamento tete a tete, você não tem nenhum gráfico que indique se eu tô tendo essa conversa com o Joel, se ele tá gostando ou não. Posso olhar ali na expressão facial dele, na expressão corporal e tudo mais, no tom de voz, mas eu não tenho nenhum gráfico que vai me indicar se ele realmente tá gostando ou não do que eu tô falando. Tem uma aliança no teu dedo que fala bastante coisa. Ah, sim, né? Mas a construção é diária, porque não adianta ter aliança, né? Se a conversa não for legal, você não ia gostar, né? Continuando, nas redes sociais você tem essa possibilidade. Enquanto você tá produzindo conteúdo, você vai acompanhando o que tá funcionando ou não. E praticamente todas as redes sociais que eu conheço oferecem para o criador de conteúdo essa parte que é essencial de você ver as métricas, o engajamento, o que performou melhor, desde quando
quando você tem um histórico, quando que você cresceu, quando que você diminuiu alguma coisa que você fez de errado, e você tem essas métricas para acompanhar. Então é um estudo assim que ele é meio abstrato, tem os números, mas é um pouco abstrato, você precisa associar com fatos e entender o comportamento das pessoas. Para mim, esse foi o maior ganho de todos, disparado, assim, 100% é saber mais sobre pessoas. E para você, Ana, como é que foi? Também essa questão das métricas também, né? Mas a gente aprende bastante, porque às vezes a gente acha assim, não vou postar isso porque acho que todo mundo sabe, mas a gente coloca um para iniciante básico e uma pessoa entra em contato, fala, nossa, eu não conhecia essa ferramenta, não conhecia esse curso, obrigada pela informação. Então, assim, acho que isso vale muito, né? Aquela pessoa que não conhecia uma coisa que você acha que era básica da tua área. Então, realmente, acho que tem outras formas também de criar conteúdo. A gente, por exemplo, eu tenho mais foco no Instagram, mas eu também, como eu não faço muito vídeo, não tenho canal no YouTube, eu fico mais focada na parte de escrita, né? Então, eu tenho um repositório no GitHub também, que agora é colaborativo, que eu tenho recebido algumas contribuições, eu tenho uns artigos também que eu gosto bastante de escrever. A gente acaba criando de outras formas. Tem playlist no Spotify também, a Alissa também tem. E são formas da gente aprender de diversas formas. A gente vai descobrindo isso, não só com reels, às vezes, para quem é a pessoa mais extrovertida, faz um reels mais divertido e também é educativo da mesma forma, mas você pode fazer com artigo, você pode fazer com vídeo, pode fazer com livro. Eu também faço a questão desses repositórios também, que eu coloco alguns links lá, colaborativos, ou então indicando outras pessoas, conteúdos de outras pessoas. Então, assim, eu acho que realmente a gente aprende bastante, vai usando todas as ferramentas que a criação de conteúdo permite, né? Então, e a gente vai vendo o que realmente tem atingido as pessoas. Às vezes um post que a gente não espera alcança mais pessoas. Então, porque a gente acredita que mais pessoas precisavam daquele conteúdo, ajudou mais pessoas. Então, acho que isso é bem válido quando as pessoas entram em contato, porque ajudaram de alguma forma. Então, acho que a questão quando mais pessoas salvam, né, os posts e tal. Então, realmente, a gente aprende de toda forma. Tanto como utilizar a parte de marketing do Instagram, saber ler as ferramentas das métricas, né? E aí poder criar e inovar também, que às vezes um conteúdo não funciona, mas aí você coloca ele de outra forma, aborda de outra forma, de outro tipo e às vezes alcança mais pessoas que você nem imaginava, né? Maravilha, maravilha. E agora aquela consultoria de ouro, né? Para o pessoal aí que gostei, eu acho que eu quero também começar a produzir conteúdo, né? Para quem tá começando, assim, dicas essenciais. Para quem tá começando a criar, eu acho que primeiramente você tem que decidir qual área que você quer, né? Porque acho que tem gente que fala de tecnologia no geral, mas acho que é importante você ter um planejamento, não fazer aquilo meio que forçado, né? Tem que ser uma coisa natural, que você goste, né? Então, assim, você sabe compartilhar aquele conteúdo, no sentido assim, você gosta como compartilhar aquele conteúdo, você já sabe como abordar isso, você gosta, tem essa didática para fazer isso também. Então, assim, se você gosta, eu acho que vale a pena assim, investir, porque você ajuda muita gente. Então, assim, é uma forma de que a gente nem espera quem a gente alcança. Então, assim, focando numa área, também tendo um planejamento bacana, se for uma coisa que também não vai te atrapalhar na tua rotina, não é uma coisa que você pode também deixar que ela te sobrecarregue também, seja uma coisa muito forçada, de eu tenho que criar conteúdo todo dia. Mas é uma coisa natural também, que possa ajudar as pessoas a te ajudar. Eu acho que o maior ganho da criação de conteúdo é essa vivência com a comunidade da tecnologia, a comunidade de tech, a comunidade de desenvolvedores e desenvolvedoras. Porque você aprende muito com a troca. Então, assim, às vezes é um conteúdo que você não conhece, você segue uma outra pessoa que aborda o conteúdo, assiste uma palestra daquela pessoa, e aí você se interessa, e aí compartilha também, aprende sobre aquele conteúdo e compartilha da sua forma, com a sua visão de carreira, né? Então, acho que desenvolve muito também as habilidades interpessoais também. Então, acho que vale muito a pena para quem está começando, assim, quem quer realmente compartilhar um conteúdo. Tem gente que entra em contato, gostaria de compartilhar um conteúdo, por onde eu começo. Então, assim, depende muito, né, da forma. Tem gente que gosta mais de vídeo, tem gente que quer fazer uma coisa mais extrovertida, tem gente que quer falar sobre assuntos, assim, que são muito particulares, muito específicos. Às vezes a pessoa quer falar de uma área muito, sei lá, metaverso, assim. Eu falei assim, não vou saber te direcionar para isso. Se você tem um domínio para isso, você tem uma referência para você fazer, então eu dou todo apoio, porque realmente você aprende muito.
Bom, primeira coisa de tudo, eu super recomendo que você comece numa jornada de compartilhar conteúdo. E se você tá ouvindo esse podcast, em qualquer momento que seja, pode me chamar lá no direct que de alguma forma eu posso te ajudar. E a primeira coisa que eu digo pra você é não espera um momento favorável, o ideal, o perfeito pra você começar a criar conteúdo ou achar que você precisa ter uma sequência de 20 posts pronto pra você começar a publicar. Não. Pensa num arroba, um nome de um arroba e como você quer ser conhecido, cria e começa a publicar lá. Se apresenta e começa a publicar. Você vai publicar o primeiro post, não vai ser bom, talvez vai ser horrível. O segundo, o terceiro, pode ser que o quarto continue sendo horrível, mas depois de uma semana, depois de 15 dias, um mês, você vai ter um histórico e olhar para trás, você vai ver o que funcionou, o que não funcionou e a partir daí você vai refinando o seu discurso, refinando a forma como você produz conteúdo e vai se aperfeiçoando. Assim como o desenvolvimento de software, que você não tem que ficar esperando, eu devo criar uma aplicação com front-end, back-end perfeito do início ao fim, banco de dados e API não sei o que, para colocar no GitHub? Não, você não precisa fazer tudo isso. Comece com projetos pequenos, dá passos pequenos todos os dias. Então, você tem dificuldade com fazer um post? Pensa numa coisa simples que tá ali no seu dia a dia, publica um mini diário daquilo que você aprendeu, mesmo que você não seja um desenvolvedor ou uma desenvolvedora ainda, tá aprendendo, faz um diário ali do que você aprendeu durante o dia, o que você teve dificuldade. Sua dificuldade pode ser de outras pessoas, só que elas precisam de alguém que vai falar na mesma linguagem que elas, e talvez essa pessoa não seja eu nem a Ana, seja você que ainda não começou a criar conteúdo. Então, primeira coisa de tudo, não espere o momento ideal, perfeito para você começar a criar. Segundo, se inspire nas outras pessoas, mas você não precisa fazer coisas exatamente iguais como todo mundo está produzindo. A verdadeira graça da criação de conteúdo é que muitas vezes você pode criar, ser criativo e colocar a sua personalidade do jeito que você é. Quando você copia outra pessoa, quando você simplesmente repete aquilo que já está sendo feito por muitas pessoas, é simplesmente mais do mesmo. Então, coloque a sua personalidade. É uma jornada de autodescoberta, de autoconhecimento também, mas vai descobrindo a sua personalidade e vai vendo o que funciona. E a terceira coisa que eu posso dar uma dica que é essencial para vocês é depois desses 2 passos, aí você começa a refinar e pensar qual é o seu assunto nicho, qual é o seu público nicho, com quem você está querendo falar. A área da programação, a área da tecnologia é muito ampla, então não adianta você hoje falar sobre UX design e amanhã você está falando sobre quality assurance, depois de amanhã você está falando de arquitetura e no outro dia você está falando sobre inteligência artificial. Todos são assuntos de tecnologia e são muito interessantes, cada um no seu segmento. Porém, o público que vai te buscar, eles vão te buscar por saber que você tem consistência em um determinado assunto. Então, assim, eu vou dar o meu exemplo. Eu sou desenvolvedora de software front-end. Algumas vezes eu dou dicas ali que vão ajudar pessoas que também são programadoras back-end, que vão ajudar quem está em início de carreira e que vão ajudar quem está mais avançado na carreira. Mas se você reparar bem nos meus posts, no meu conteúdo, ele é sempre voltado ali para quem está num nicho muito específico, que é no front-end e iniciando na carreira. Não foge muito disso. Então, pense em qual é o público com quem você quer falar. É uma pessoa de produto? Você está querendo falar com alguém que já sabe muito sobre dados, por exemplo? Ou você quer falar com alguém que está começando na área de testes? Então, pensa qual é o tipo de público com quem você quer falar e molde toda a sua comunicação com base nisso e construa conteúdos com base nisso. Então, essas 3 dicas, para mim, são as principais e que eu aprendi exatamente na prática como que funcionava e eu quero passar isso de mão beijada aqui para vocês. Com certeza. Logo no início, quando eu criei também a página, eu tinha aquele receio, nossa, eu nem tenho experiência, quem sou eu para criar uma página e ficar passando conteúdo? Então, assim, acho que vale muito a pena também dizer que acho que todo mundo tem alguma coisa para ensinar, né? Mesmo que você está iniciando, assim, seu aprendizado
aprendizado pode ser uma forma de conhecimento para outra pessoa. Então, assim, não queira ser uma experiente na área, um especialista para poder começar a criar conteúdo, porque tem conteúdos também que eu não sei. Aliás, tem muitos conteúdos que eu não sei. Então, tem gente que entra em contato para perguntar alguma coisa, eu não sei. Eu não sei, eu posso te indicar um especialista, posso te indicar uma referência, pessoa que aborda esse conteúdo. Então, assim, acho que todo mundo tem alguma coisa para ensinar, tem algum aprendizado, mesmo que seja iniciante. Então, não fica focado em ser especialista e ser sênior na área para poder começar a criar conteúdo, porque a gente cria mesmo quando está iniciando mesmo, tá lidando com o início da tecnologia. Ótimas dicas, ótimas dicas. Maravilha. Eu acho que essa questão de como você começar, eu não posso falar muito, mas eu acho que para qualquer assunto na vida, dá para dizer isso que eu vou colocar. Começa. Se tá afim, começa, né? Não fica esperando, né? Tá perfeito, tá com confiança, né? Começa. Eu acho que é o melhor jeito para evoluir. Não queira sair do 100 já, sendo que você tá saindo do 0, né? Eu, quando eu comecei a editar os primeiros vídeos, por mais que, de novo, eu não sou nenhum especialista, mas, cara, eu olho os meus vídeos do começo, a Lisa sabe, né? Dos de casamento, né? Dos vídeos que eu fazia primeiro, é uma coisa. Os que eu fiz agora por último são outra coisa. Então, assim, a evolução é constante. A gente não pode ficar, sabe, com medo dessa evolução. Eu acho que na produção de conteúdo essa regra também é bem válida, né? Então, não adianta pensar que você vai sair do perfeito, não vai. Até porque, assim, né, você está se expondo na internet, se prepara para as críticas, né? E então, se prepara para você ter maturidade de saber separar, né, o joio do trigo. Então, literalmente, né, aquilo que serve, né, pega aquilo, traz para você, transcende, né? Aquilo que não vale a pena, descarta, né? Relativiza, deixa pra lá, não vale a pena. Mas não deixa de ouvir o feedback, é importante. Só sabe saber o que vai te construir e aquilo que não vai te construir. Aquilo que não vai, que é só pra ser agressivo, cara, deixa pra lá. Abandona que não serve pra nada. Maravilha, maravilha, maravilha. E agora eu só queria agradecer, aqui meu agradecimento por vocês terem participado, porque assim, eu acho que é um assunto que hoje em dia, essa comunidade que a gente tem de pessoas que geram conteúdo, ajudam muito a gente a acelerar essa questão de fazer essa transição de carreira, porque eu costumo dizer isso. Para nós, para mim, por exemplo, é muito natural como respirar, escrever um código. Tanto que eu sempre falo, para mim é mais fácil você perguntar qual linguagem eu não programo, né? Eu, inclusive, concordo com o Uncle Bob. Para mim, a empresa não tem que contratar um cara que sabe uma linguagem. Quando contratar um desenvolvedor, você tem que ser agnóstico à linguagem. Isso, para mim, é um desenvolvedor. Minha visão. Tem gente que não vai concordar com isso. Então, eu concordo demais com o Uncle Bob que fala isso. Eu só queria agradecer e dizer para vocês, se quiserem aí, deixar uma mensagem pro pessoal, fiquem à vontade. Se quiserem fazer um merchan, o espaço é de vocês. Eu quero agradecer o convite de participar aqui do podcast. Muito obrigada pelo convite mesmo. Realmente fiquei muito honrada em participar também. Eu acompanho muito o conteúdo do Grupo F Câmara, da Oranges de Juiz também. Então, da Alice também, sigo muito. Olha, foi uma das primeiras também que eu comecei a seguir na criação de conteúdo também. O conteúdo dela, eu indico muito, já indiquei para algumas pessoas. Olha, a Alice falou sobre isso no post, eu indico. E adoro o conteúdo dela. Então, assim, realmente essa troca é muito importante, assim, porque a gente aprende muito e esse papo foi bacana para a gente poder entender também como é que as dificuldades que a gente passa, né, para poder criar o conteúdo. Mas é muito bacana, a gente aprende muito, eu aprendo muito, tenho gostado muito de criar conteúdo. Então, quero agradecer esse convite, né, espero que quem tenha ouvido o podcast possa aprender e ter aprendido um pouco, né, com a nossa vivência nessa criação, que tenha estimulado também as pessoas a criarem conteúdo, incentivado as pessoas a começarem a criar conteúdo. E quem quiser também pode acompanhar a página lá, é ana.tech.dev. Sou mais focada no Instagram, mas eu tenho Twitter, tenho LinkedIn também, tenho artigos também, tenho repositórios, então assim, tem outras coisas que eu tenho criado também, criei uma playlist, criei uma página com alguns cursos também que reuni um link para compartilhar também. Então assim, tem muita coisa bacana, eu tenho aprendido bastante e estou aprendendo. Então quem quiser também dar um feedback também sobre a página, algum conteúdo que queira que seja abordado também, ou alguma coisa, alguma sugestão, ou alguma coisa de ideia mesmo para poder abordar. Então fica à vontade também, que eu tenho aprendido bastante e espero que esteja contribuindo também com a comunidade tech aí para poder a gente disseminar mais conteúdos de tecnologia de front por aí. Maravilha, maravilha. Já que a palavra final, eu quero deixar aqui uma reflexão para vocês, que é a seguinte:
de tudo que eu e a Ana falamos hoje aqui, junto com o Joel, se você se identifica e você quer começar a criar conteúdo, pense que vai ser como uma vitrine para você e para sua carreira. Então, quando eu digo vitrine, quer dizer que as pessoas vão ver tudo que você está fazendo em tempo real. Isso é positivo e tem o seu lado, como tudo na vida, tem o seu lado negativo. O positivo é que você tem uma porta aberta para o mundo. Então, as possibilidades são infinitas de você ter convites para eventos, para palestrar, para contribuir com comunidades, para gerar parcerias que vão te rentabilizar, que vão te gerar renda, é muito positivo. Tem um lado negativo também, que muitas vezes são as críticas de pessoas que às vezes não conhecem muito bem sua realidade, ou de alguma informação que você sem querer passa trocada, ou você se engana ali e pode ser que seja mal interpretado e assim por diante. Então, assim, veja sempre esses dois lados, contrabalance e veja se você gosta disso, se você quer se propor a esse desafio e se você quer realmente se colocar nesse desafio, eu digo pra você, o mais importante de tudo é você manter uma consistência naquilo que você faz, seja no início de uma carreira, seja estudando programação, seja produzindo conteúdo. Não adianta você procurar iniciar perfeitamente e você durar só 3 dias ou uma semana, não vai ser tempo suficiente, um mês, poucos meses não vai ser tempo suficiente para você ter acesso a todas as vantagens de criar conteúdo efetivamente. Para mim, a principal vantagem de todas é quando eu recebo, eu sempre mostro pro Joel, quando eu recebo alguma mensagem de alguém falando, poxa, Elissa, foi por causa de você que alguns meses atrás eu comecei a estudar programação. Foi por causa de um Reels, um vídeo seu que eu não desisti de programar naquele dia. E assim por diante. Essa é a minha inspiração maior, saber que de alguma forma aquilo que eu tô produzindo está ajudando as pessoas. Então, se você tem esse desejo que queima, que arde no seu coração, vai em frente, vai com tudo, seja consistente e não desista. Para finalizar, quero agradecer de coração. Ana, também super acompanho o conteúdo dela, já faz muitos meses, já faz mais de um ano, inclusive. É um prazer estar aqui com você hoje, dividindo esse momento da gente compartilhar sobre conteúdo e também compartilhar este momento com o senhor, meu marido, meu querido Dev Sênior, que hoje viu toda a minha jornada desde o começo na criação de conteúdo, que foi super compreensível comigo, porque várias vezes eu estive ali ausente, criando conteúdo nas horas extras e tudo mais, e ele sempre me ajudando, quando não, tá ali respondendo alguma caixinha de pergunta comigo, respondendo as perguntas que às vezes eu não sei responder, e aí eu chamo o meu Dev Sênior, que me ajuda em todos os momentos. Vou emitir um boleto de R$1 para cada seguidor que Presente de Natal, já dá pra comprar uns videogames, né? Não, maravilha, pessoal. E para vocês que ficaram com a gente aqui até o final, mais obrigado por essa oportunidade de bater esse papo com vocês, né? A gente está aqui no final agora do programa de formação. Vocês, quando tiverem visto esse podcast, já vão estar aí aceleradaços no meio desse processo. Não desanimem e espero que vocês tenham entendido um pouco dessa mensagem de não só distribuir conhecimento, mas como é importante a gente se comunicar de maneira efetiva e quanto isso pode encurtar caminhos para a sua carreira, para você fomentar, para você crescer e desenvolver. Mas é isso, aguardo vocês no próximo episódio. Valeu! Este podcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.